Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a iminente possibilidade de termos o fenômeno da Laninha no ano de 2025. Que fique bem claro na cabeça de vocês que, no transcurso de 2024, pelo menos no primeiro semestre de 2024, os mais renomados institutos de meteorologia do mundo estavam prevendo a Laninha para o segundo semestre desse ano. Mas as previsões não se confirmaram, as condições da temperatura da superfície do mar na região equatorial centro-oriental do Oceano Pacífico mantiveram características de neutralidade. E sendo assim, aquilo que foi previsto não se confirmou. Todavia, agora no final do ano, as previsões estão indicando que no primeiro semestre de 2025 teremos de fato o fenômeno da Laninha. Todavia, as previsões indicam que esse fenômeno será de fraca intensidade e curta duração. Então é dentro desse contexto que eu vou falar sobre a possibilidade de ocorrência da Laninha no ano de 2025, relembrar o que provoca a formação do fenômeno e também falar um pouquinho sobre as consequências da Laninha em nosso país. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nada melhor do que, para iniciar o nosso encontro, esse mapa do NOAA, a Administração Atmosférica Oceânica Nacional, que é o principal instituto de previsão do tempo existente nos Estados Unidos. Esse mapa, publicado pelo NOAA, foi do dia 17 de dezembro de 2024, portanto, há menos de uma semana. Hoje são 20 de dezembro de 2024, e sendo assim, podemos observar que na porção centro-oriental do Oceano Pacífico, nas imediações da linha do Equador, temos águas mais frias. Sendo assim, percebe-se com muita clareza que ocorreu o resfriamento das águas do Oceano Pacífico na sua porção centro-oriental, o que é um indicativo sobre a possibilidade iminente de termos no primeiro semestre de 2025 o fenômeno da Laninha. Aqui nós temos esse mapinha para mostrar a vocês o seguinte: professor, como se forma a Laninha? Eu já gravei algumas aulas sobre o El Ninho, sobre a Laninha, mas relembrando que a Laninha ocorre em função do resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico na sua porção centro-oriental. A que se deve esse resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico? A mudança no regime dos ventos. Então, em condições de Laninha, os ventos que sopram de leste para oeste, eles se intensificam, ou seja, os ventos ficam mais fortes, e sendo assim, as águas superficiais do Oceano Pacífico, ali nas imediações da linha do Equador, essas águas mornas que aqui estão representadas pela tonalidade rosa, elas vão sendo progressivamente deslocadas
em direção à porção centro-ocidental do Oceano Pacífico. Então, sendo assim, essas águas mornas são levadas de encontro ao sul e sudeste do continente asiático e também a parte da Oceania, a porção setentrional e oriental da Oceania. Então, se de um lado, aqui na porção centro-oriental do Oceano Pacífico, nas imediações da linha do Equador, você tem um resfriamento anormal das águas, aqui na porção centro-ocidental do Oceano Pacífico, ao contrário, você vai ter um aquecimento anormal das águas. Então, lembrando que isso se deve à mudança no regime dos ventos, os ventos de leste em condições de laninha se intensificam e com isso vão deslocando as águas mornas que se encontram na superfície do mar, nas imediações da linha do Equador, em direção aos continentes asiático e da Oceania, permitindo dessa forma que as águas frias da corrente de Humboldt, que banha a porção ocidental da América do Sul, cheguem até a região do Equador e se estendam até mais ou menos a região equatorial central do Oceano Pacífico. Então, se o El Niño ele é causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, nas imediações da linha do Equador, a Laninha é o contrário, é causada pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico nas imediações da linha do Equador, portanto, águas do Pacífico centro-oriental. Então, aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, a célula de Walker, que é uma das células de circulação atmosférica existente em nosso planeta. Essa célula de Walker desempenha um papel de suma importância, não só para que ocorra a Laninha, assim como o El Niño, e que também tenhamos um período de neutralidade, que é aquele período entre a Laninha e o El Niño, que é o período que estamos vivenciando na maior parte do ano de 2024. Então, aqui eu estou representando a célula de Walker em condições de Laninha, que é o tema do nosso encontro. Então, vocês vão perceber o seguinte: AP significa alta pressão, que é uma área anticiclonal, ou seja, dispersora de ventos. BP significa baixa pressão, que é uma área ciclonal, ou seja, receptora de ventos. Então, pelas setas aqui embaixo, vocês podem perceber com muita clareza que os ventos eles sopram de um centro de alta pressão ou anticiclonal para um centro de baixa pressão ou ciclonal. Sendo assim, quando a pressão atmosférica ela aumenta aqui no Pacífico centro-oriental, você tem a intensificação dos ventos em direção aos continentes da Ásia e da Oceania. E é justamente a intensificação desses ventos de leste, aqui nas imediações da linha do Equador, é que irá empurrar, deslocar as águas mornas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial em direção aos continentes asiático e da Oceania. Repare que essa seta aqui é uma seta descendente. Isso quer dizer que quando você tem sobre uma determinada área um anticiclone, ou seja, um centro de alta pressão, o ar ele vai exercer um movimento de subsidência, descida. E onde você tem um centro de baixa pressão ou ciclonal, repare a seta, você vai ter o ar exercendo um movimento ascendente. Quando a pressão atmosférica está alta e o ar na camada mais alta da troposfera está exercendo esse movimento de subsidência, ele vai criar condições de estabilidade atmosférica, razão pela qual chove muito pouco em áreas onde a pressão atmosférica reinante ou dominante fica mais alta.
E em áreas onde a pressão atmosférica é mais baixa, se o ar está aqui exercendo o movimento de ascendência, subida, consequentemente, cria-se aí as condições mínimas necessárias para a formação das nuvens de chuva. Como aqui você tem uma região localizada nas imediações da linha do Equador, nós temos a formação das nuvens de grande crescimento vertical, denominadas cúmulos nimbus, nuvens que são responsáveis por chuvas pesadas, ou seja, chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. Lembrando que as cúmulos nimbus são as nuvens de maior crescimento existente na atmosfera, maior crescimento vertical. Repare que aqui, no continente asiático, sul e sudeste da Ásia, você tem a intensificação das chuvas em épocas de laninha, porque se as águas mornas do Oceano Pacífico, nas imediações da linha do Equador, estão sendo deslocadas em direção ao sul-sudeste da Ásia e também ao norte e noroeste da Oceania, as condições atmosféricas reinantes nessas áreas favorecem a formação de nuvens de tempestades, razão pela qual as monções de verão, durante épocas de laninha, elas se intensificam, causando chuvas em maior quantidade, ou seja, o volume de chuva aumenta, inclusive também aumentando a incidência dos tufões, que é o nome que se dá aos furacões que se formam no Oceano Pacífico Ocidental. E aqui sobre a Amazônia, você repare também a formação dessas nuvens chamadas cúmulos nimbus, o que dá para concluir que em épocas de laninha você também tem uma intensificação das chuvas na Amazônia sul-americana, o que consequentemente isso também é muito bom. Então a célula de Walker, através do seu sistema de circulação atmosférica, é responsável pela formação da laninha, pela formação do El Niño e por períodos de neutralidade. Aqui eu só estou representando a célula de Walker em épocas de laninha, porque é o objeto da nossa aula, mas existe no canal aula falando sobre o El Niño e a laninha, onde eu coloco a célula de Walker nas três situações e os interessados podem assistir procurando lá na playlist. Aqui nós temos como 2024 se compara a laninha passado usando o índice Ninho 3.4. O índice Ninho 3.4 nada mais é do que a medição da temperatura da superfície no mar na porção centro-leste do Oceano Pacífico. É ali que nós temos, portanto, o fator de suma importância para que os cientistas possam determinar se teremos um El Niño, se teremos um período de neutralidade ou se teremos uma laninha. Então, por exemplo, se a temperatura da superfície do mar na porção centro-leste do Oceano Pacífico, nas imediações da linha do Equador, estiver meio grau acima da temperatura média da região, durante pelo menos 3 meses, configura-se aí a formação do El Niño. Se a temperatura da superfície do mar se encontrar meio grau abaixo da temperatura média para a região equatorial centro-leste do Oceano Pacífico, aí nós teremos uma laninha, desde que essa temperatura média ela se mantenha por algumas semanas, ou seja, por pelo menos 3 meses, que é o mais indicado para que nós possamos, com certeza, configurar a formação do El Niño, da laninha e também o período de neutralidade. Então, repare aqui essa linha preta, né, a temperatura da superfície do mar, esse tracejado aqui, né, o tracejado que representa, né, o limite, né, da laninha, que está aqui, ó, o limite da laninha, esse tracejado, né? Então, é necessário que
esse limite da laninha, a temperatura da água do mar esteja, né, menos 0,5 graus em relação à temperatura média da superfície do mar nas imediações da linha do Equador, ou seja, na porção centro-leste, nas imediações da linha do Equador, no Oceano Pacífico, o que eles chamam de Ninho 3.4. E para que ocorra o El Niño, aqui você tem o limite do El Niño, a temperatura tem que estar meio grau acima. Então, durante, né, esse período de 2024, essa temperatura, só agora, porque esse gráfico aqui não está mostrando, mas agora, nesse exato momento, em dezembro, ela já está aqui encostada em menos 0,5, portanto, já configurando a possibilidade iminente de nós termos uma laninha. Esse gráfico falta aqui uma atualização para dezembro, né? Ele foi feito até novembro, mas agora aqui ele já desceu, tá? Já está bem perto aqui do limite para que se forme o fenômeno da laninha. Aqui nós temos, né, a força da circulação da célula de Walker, né, os ventos, né? Então aqui nós temos esse gráfico representando, inclusive, comparativamente às laninhas anteriores. As minhas aqui estão muito claras, não sei se será possível vocês visualizarem. E aqui nós temos nuvem do Pacífico Central, né? Que laninha anteriores, né? Então você tem esse gráfico que mostra a formação de nuvem na região do Pacífico Central. E quando você tem, né, essa formação de nuvens na região do Pacífico Central, coisa e tal, e essas nuvens se deslocam mais para a porção ocidental, aí você tem a configuração da laninha. Aqui nós temos, né, esse gráfico é bastante interessante porque o NOAA, aqui faltou um A, tá? Administração Atmosférica Oceânica Nacional, é sigla inglesa porque é um instituto norte-americano. Então, toda semana ele publica um gráfico que mostra a probabilidade, percentual de chance de termos uma laninha. Então, aqui o trimestre novembro, dezembro, janeiro, esse percentual encostado em 60%. Aqui você tem dezembro, janeiro, fevereiro, mais de 70%. Então aqui nós temos, né, um indicativo muito forte da possibilidade de laninha. Na próxima segunda-feira nós teremos a publicação de um outro gráfico, né? Então, dia 23, nós teremos a publicação de um novo gráfico em que podemos ter uma atualização desses percentuais. Janeiro, fevereiro, março, aí cai, ó, pouco mais de 60%, fevereiro, março, abril cai para 50%. Então, pelas projeções feitas pelo NOAA, a possibilidade, a previsão de laninha é uma laninha fraca e de curta duração. Aquilo que eu quero dizer a vocês agora é o seguinte: as previsões nem sempre se concretizam, porque o próprio NOAA indicava uma forte possibilidade de termos uma laninha no segundo semestre de 2024. Inclusive, eu gravei uma aula no início desse ano a respeito disso. E acabou não se confirmando as previsões do NOAA. Então, permanecemos nesse período de neutralidade e agora é que os indicativos, né, estão mostrando uma forte possibilidade de termos uma laninha de curta duração e de fraca intensidade. Agora, uma coisa bastante interessante também, que eu já ia esquecendo de falar com vocês, e que a laninha e o El Niño, assim como o período de neutralidade, eles não são previstos única e exclusivamente pelas medições da temperatura do El Niño 3.4, que é a região centro-leste do Oceano Pacífico, nas imediações da linha do Equador. Então, essa medição não é única e exclusiva feita na superfície do mar. Essa medição da superfície do mar, na região centro-leste, das imediações da linha do Equador, é de grande importância. É um bom indicativo
para a previsão dos 3 períodos de Laninha, neutralidade e El Ninho. Só que nós temos um outro gradiente muito importante, que é a temperatura do ar atmosférico. Então a Laninha, ela não é só causada pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico, na porção centro-leste, nas imediações da linha do Equador. O resfriamento também se processa na atmosfera, a queda da temperatura média do ar. Então, na verdade, existem 2 gradientes que são utilizados para prevenir a formação da Laninha, do El Ninho e também do período de neutralidade. Não esqueçam disso. Aqui nós temos, né, as consequências da Laninha no Brasil. Então, aqui o amarelo não há correlação clara. Pode ocorrer uma consequência, mas que não é aquela consequência de grande magnitude. A interferência é muito pequena nessa região aqui, ó, que pega parte da Amazônia, pega o centro-oeste e pega aqui parte do sudeste. Agora, chuvas acima da média na Amazônia, toda vez que a Laninha se manifesta, nós temos um aumento da incidência de chuvas aqui na Amazônia, repare aqui em cima, né? Nós temos chuvas bem acima da média aqui no Nordeste, isso é bom inclusive para o sertão nordestino, não só para os produtores rurais, mas também os açudes, que são reservatórios de água, se recuperam, os grandes reservatórios passam a armazenar um volume de água bem maior, o que garante, né, o abastecimento das cidades e das populações rurais, pelo menos, né, por alguns anos, caso os anos subsequentes venham registrar períodos de seca. Agora, a Laninha ela é muito ruim lá para o sul aqui. Os estados do sul, principalmente o Rio Grande do Sul, tem um verão quente seco. E o verão é o período da safra agrícola, lembrando que o sul do Brasil é uma das principais regiões produtoras de grãos do país. O agronegócio tem uma força muito grande lá no sul do Brasil. E toda vez que a Laninha se manifesta, você tem, né, a quebra de safras que geram prejuízos não só para os produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes, assim como também para os municípios e estados da região. E dependendo da intensidade da seca, você acaba tendo uma perda expressiva da produção de grãos, a produção agrícola, a produção leiteira, a produção de carnes, e muitas vezes isso acaba endividando os produtores rurais, havendo a necessidade, aí nesse caso, do governo, através dos seus órgãos competentes, né, buscar maneiras para ajudar esses produtores rurais a pagarem o que deve, dilatando o prazo da dívida, reduzindo os juros, concedendo novos empréstimos, para que eles possam respirar. O sul do Brasil, ele saiu de uma Laninha que se estendeu até 2022, né, foram quase 3 anos de Laninha, depois pega o El Ninho, que provocou inundações catastróficas, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e agora nós temos a previsão de uma Laninha exatamente na época em que as culturas de verão estão em pleno florescimento, os grãos estão no processo de maturação, o que pode e, consequentemente, irá significar, caso essas previsões se confirmem, em prejuízos enormes para os produtores rurais. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, fortaleça o canal que está democratizando o ensino da geografia. Esse canal é uma plataforma de ensino 0800. Você não paga nada para aprender geografia. E eu estou muito satisfeito, estou montando bancos de questões já com concursos do Brasil inteiro, e vocês não têm ideia da quantidade de questões que caíram em concursos militares e vestibulares que foram trabalhadas esse ano nas aulas de geografia. Aulas de atualidades, aulas geopolíticas, aulas econômicas, aulas humanas, aulas físicas, enfim, conflitos regionais. Estou
deverasmente satisfeito, porque eu criei um canal, não foi para ganhar dinheiro, meu canal foi monetizado, mas eu não fiz nada para ganhar dinheiro do YouTube, porque o único objetivo que eu tenho é democratizar o ensino da geografia. E a única coisa que eu peço aos seguidores do canal é que ajudem a divulgar esse canal para que outros jovens e também os amantes da geografia possam aprender um pouquinho mais sobre essa disciplina que eu leciono. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!